Seja bem-vindo a mais uma edição do Amparo Cast. Aqui, a pauta é Amparo. E você que nos acompanha semanalmente, sempre acompanha aí, sempre vê ou ouve, de repente você está no Spotify aí, ouvindo essa conversa, tem aí noções do que está acontecendo, do que vai acontecer, eventos. E hoje o papo é sobre saúde. Vamos tentar aqui desmistificar um pouco e explicar um pouco sobre a varíola dos macacos, né? Que tomou conta do noticiário, principalmente aí no finalzinho do primeiro semestre e no comecinho do segundo semestre, com confirmações de casos, sim. O START, através da ONU, ou melhor dizendo, da OMS, falando sobre um surto no mundo, né? E a realidade de Amparo. Então, hoje, a gente vai desmistificar, vai trazer informação. Nada de fake news. Informação aqui na nossa conversa semanal. E a gente sempre traz para um papo gostoso aqui, como a gente sempre fala, né? Hoje, duas profissionais. Uma que você já conhece, já veio em outras edições do Amparo Cast, que é a Vanessa Coelho, lá da Vigilância Epidemiológica, e uma estreante, que é a Márcia. A Márcia é lá do CTA. Eu não costumo... Quando a pessoa vem para estrear, você já conhece. Já precisa contar um pouquinho da sua história na prefeitura, Márcia. Como que foi? Conta pra gente. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Eu sou servidora pública já há mais de 10 anos. Sou concursada em cargo técnico, enfermeira de formação e atualmente coordeno o setor de infectologia. Já passei pela área de saúde do trabalhador, ambulatório de especialidades e unidade de saúde também. Quanto tempo de prefeitura nisso tudo, mais ou menos? Não precisa falar tantos dias, não. 15 anos. 15 anos. Tem estrada, né, Vanessa? Tem sim. A Vanessa também mais ou menos essa época. Mais ou menos essa época. Estou indo também para 15 anos aqui, né? Sempre na vigilância epidemiológica. Sim. Né? Sempre nessa área. Mas já parceira da Márcia, né? Todo esse tempo aí. E a gente que ainda está, é verdade, em pandemia, acompanhando aí, graças a Deus, cada dia menos casos da Covid-19 devido à vacina do braço, tudo que envolve a prevenção da doença. Graças a Deus. O pessoal assustou, né? Com a tal da varíola dos macacos. Vamos contar um pouquinho Está assustado ainda, né? Está assustado, mas vamos contar um pouquinho da história, né? Uma doença que foi erradicada nos anos 80, quando eu nasci, né? Mas variações, mutações, uma variante aí a gente pode dizer. E hoje, como que a gente pode contar um pouquinho da história? Foi uma doença já erradicada em 1980, ela teve um surto em 2017 e agora ressurgiu novamente em 2022, né? A gente recebeu, através da Organização Mundial da Saúde, em maio, né, um comunicado, e nós tivemos o primeiro caso no país em junho. Exatamente. E Amparo teve algumas sinalizações aí, de repente, de casos suspeitos, mas hoje a realidade é de um caso só, Vanessa. Isso, a gente teve, né, graças a Deus, nós tivemos aí um caso confirmado no município, né, é um caso importado, né, a pessoa tem histórico de viagem, Perfeito. Então não é um caso, né, que vamos dizer assim, autóctone, né, aqui do município. E a gente teve outros casos, 7 casos suspeitos, né, que já foram todos descartados. Acho que no momento a gente não está aguardando nenhum resultado, né, que tem chegado. Geralmente a gente, na suspeita, né, aguarda alguns dias de resultado, então esses que a gente considera como suspeito. Então hoje a gente pode dizer que tem 7 casos descartados, né, e apenas um caso confirmado. Exatamente. E vocês que trabalham nesse dia a dia, né, já pegaram. Eu vou fazer um histórico do meu tempo de prefeitura aqui. A gente teve dengue, a gente teve, vamos voltar um pouquinho mais atrás, H1N1, dengue. Depois a febre amarela, febre amarela foi bastante. Tivemos bastante casos Sim. Aqui em Amparo. Sarampo, né? É importante Como também. Que é? Recentemente, Covid. A Covid, que continua acontecendo, mas Sim. Graças a Deus aí, menor. indo para um caminho bem legal, que ela faz parte da nossa vida. A gente não pode negar isso, né? Agora, fala que vai sumir
doença respiratória a gente nunca sabe, né? Não sabe. Vigilância, basicamente é isso, né? É Exatamente. A gente trabalhar... A palavra né? é essa, né? Vigilância. Exato, vigilância. A gente trabalha, né? O tempo todo com isso. Então, eu brinco que a gente não tem paz, né? Sempre tem alguma coisa e a gente tem que estar sempre alerta, né? Acho que é importante a gente falar com relação ao monkeypox, que ela, né, é uma varíola que vem da família dos macacos, né? Perfeito. Mas embora tenha esse nome, varíola dos macacos, o animal ele não está diretamente ligado à transmissão dessa doença, Perfeito. né? A transmissão deste surto, né, que ocorre no mundo, ela se dá de pessoa para pessoa, né? Então, em todos os casos, né, que foram relatados, são de pessoas para pessoas, né? Embora os animais... Contato próximo, contato mais íntimo. Perfeito. Ocorre com contato respiratório, né, gotícula, que a gente, né, fala, ocorre. Ele é menos comum, tá? Seria um contato mais prolongado, mais íntimo mesmo, né? Principalmente com relações sexuais, né? Okay. Então, a gente precisa desmistificar um pouquinho, né? Eu acho que todos os animais mamíferos, se eu não me engano, com exceção de peixes, né? Esses outros animais répteis, que acho que não tem tanto risco, né? Todos os animais mamíferos, eles têm um risco, né? Então, não é uma coisa só. Ela acabou levando o nome, né? Mas não é uma coisa só do macaco e precisa ficar claro que o animal aí não tem nenhuma ligação, não, né? Tem com culpa no cartório pra colocar na linguagem do povo. É vítima como nós humanos. Exatamente. E a gente tem visto tudo isso, né? E a gente também, muita gente, num primeiro momento, né? Ficou naquela loucura, vou fazer o comparativo sim com a Covid, né? Quando a Covid veio, todo mundo pensava em tratamento, vacina, né? No caso da monkeypox, ou do monkeypox, como queiram, né? Ou melhor, da monkeypox, vamos lá. A vacinação, ela não é uma vacinação em massa. Como que ela funciona, na verdade? A vacinação, a gente teve aí, né, lá, já acho que quando a Márcia falou, na década de 80, houve já uma vacinação, né, da varíola. Eu acho que muitas, né, a maioria das pessoas, né, dessa faixa etária recebeu a vacina. Hoje a gente tem uma vacina, como eu falei, né, monkeypox, ela é da família da varíola, né, é um vírus diferente, não é o mesmo. A gente tem, sim, ouvido falar de uma vacina, mas que o ministro acho que anunciou no início da semana passada, né, alguma coisa que é muito difícil de se conseguir essa vacina, né? Como já tinha erradicado, é uma coisa que não se produz, né? Porque geralmente isso acomete mais a África, né? Outros países. Então a gente não tem uma oferta, né, de vacina em quantidade suficiente para vacinar todo mundo, né? Então, da fala do ministro, o que foi colocado é que através da OPAS, né, serão enviadas 50 mil doses de vacinas, mas elas vão ser específicas para os profissionais de saúde que atendem diretamente o monkeypox, né, que são as pessoas que estão mais em risco. Se a gente for pensar dessas 50 mil doses, por se tratar de um esquema de 2 doses, né, a gente vai conseguir vacinar aí cerca de 25 mil pessoas. É muito pouco, né? Mas são as pessoas que estão em contato direto. Exatamente. Né? Que é o que visa mesmo a proteção das pessoas que têm um risco maior. Sim, até pensando nela em si, né? A gente viu esses casos no Brasil. O Brasil, até a gravação desse podcast, a gente tinha um caso confirmado, uma morte confirmada em Minas Gerais, e mais uma que a gente estava fechando aqui, estava até discutindo, teria sido no Rio de Janeiro. Isso, essa semana então, no Rio. letalidade também, ela é bem abaixo, pensando no número de casos do Brasil. Mas, claro, ela é muito visível, né? Sim. Ela é muito visível. Quais os cuidados que a pessoa, de repente, que pode ver no corpo, que podem levar ela aí até a pesquisa aí, de repente, o tratamento, melhor dizendo, a um profissional médico? Eu acho que os sinais e sintomas dela, né, dor de cabeça, fraqueza muscular, astenias, febre, mialgia e principalmente as lesões. Sim. As lesões são bem visíveis, são, né? As lesões cutâneas, elas se localizam nos membros superiores, membros inferiores, faces, na região genital também, na região ocular.
São lesões, assim, que a gente fala lesões bolhosas, né? Parecida Sim. com espinha, alguma coisa assim, né? Aham. Que ela apresenta inicialmente, você vê que ela forma, né, uma bolinha com uma secreção, né, ali. Então, a partir dessas lesões, a gente, claro, faz uma avaliação, vai analisar se, né, se a pessoa se expôs, né? Se ela teve algum contato com algum suspeito, né? Se viajou, se teve um risco, né? A gente vai estar avaliando, né? E aí, junto com essa clínica, né? A gente pode estar fazendo a coleta desse material, que é de forma muito simples, é indolor, né? A gente só com o suave dá uma furadinha nessa lesão e retira a secreção, né? Dessa bolha e manda para análise, né? Então, Sim. assim, é muito simples, é rápido, né? É fácil. A gente ainda não tem um tratamento específico, né? Então, a pessoa, nesses casos, ela precisa se manter isolada, né? Pelo menos até que o resultado saia negativo ou, caso confirmado, até o desaparecimento total das lesões. Exatamente, até muito parecido, e tô vendo o desenho aí, do caso de Amparo, né? A pessoa ficou em casa, não precisou nem de tratamento hospitalar, foi bem nesse caminho, né, Tranquilo. Vanessa? Foi leve, os sintomas foram leves também, não precisou de internação hospitalar. O cuidado foi todo ambulatorial. A questão também do exame, como a Vanessa já colocou, a gente está com uma disponibilidade de exame, o resultado rápido. Então, em 7 dias, a gente consegue coletar essa amostra, está enviando para o nosso laboratório de suporte, que é o LUTS, e em 7 dias a gente consegue fornecer esse resultado. Então tem uma resposta rápida ao mesmo tempo, claro, mesmo com suspeita ou não, a intenção, e quando não há uma piora de caso, fica em casa, Isso. afastado aí, de repente se morar aí Fica isoladinho, isoladinho, né? Evita contato, se mora com outras pessoas, né? Dentro da casa. Então, a gente pede que evite, se tiver uso de talher e tudo, né? Para, assim, separar, mas não tem uma necessidade, por exemplo, tem que, né, usar e desinfetar e tudo mais, né? São medidas simples, lavagem de talher, né, com As água roupas. e sabão, roupa. Claro que você precisa de um contato, Sim. né, Márcia, com a questão de manipulação dessas roupas, né, roupa da pessoa, roupa de cama, mas assim, basicamente é lavar com água e sabão. Exatamente. E vocês que têm acompanhado também, graças a Deus a gente viu aí, são 7 suspeitos, né? Graças a Deus, numa toada até que tranquilo, perto do que a gente já perto do que viu a gente aí, né, presenciou amores? no Covid. Aham. Tá tranquilo. Nós estamos no estado de São Paulo, perto dos 3.000 casos, né? Perfeito. Aproximadamente 2.941, se não me Sim, engano. fechou no boletim Né? ontem. Então, é um número até que, né? Razoável, substancioso, né? mas... E a gente percebe, né, Márcia, que está aumentando bastante, principalmente na nossa região. Sim, na nossa região, né? tem tido um aumento exponencial, acho que no país, né? No estado, na nossa região, no estado e no país também, que é previsto, né? Mas todos com essa característica Isso. da proximidade entre as pessoas, Sim, né? sim. A gente Um não... contato mais próximo. Mais próximo. A sintomatologia costuma ser leve também, né? Internação hospitalar, pelos últimos estudos, tem sido menos de 3%, não ultrapassa 4%. Exatamente. Acho que acomete a maioria os homens, né? Isso, a Grande faixa etária maioria. mais afetada o sexo é o sexo masculino, e a faixa etária está numa mediana de 33 anos. Não excluindo também as outras faixas etárias, Mas né? em média... Que tem caso em idosos, em crianças, gestantes. Afinal de contas, se o cara tá positivo e tem essa proximidade com pessoas em casa, né? A Sim. gente... Sim, é o contato direto mesmo, né? Com a Sim. lesão próximo, contato com a pele, né? Da pessoa lesionada. Isso. Material contaminado também, utensílios, roupas, como já foi falado. E hoje, pelo que a gente viu e conversou também até com o pessoal, a rede também foi treinada para que, de repente, tenha informação, passe para vocês todo um feedback para que quando chegue para, de repente, fazer uma análise ou levar ele para exames fora, né? O exame para fora da cidade de Amparo, também o pessoal foi treinado para isso na saúde? Sim, a gente fez uma capacitação Perfeito. com a rede toda, né, de saúde, incluindo os hospitais, né, os pronto-atendimentos, todos os serviços aí que tem a porta para receber esses pacientes. Exatamente, até você que acompanha o nosso podcast, esse podcast era para ter sido gravado antes. No dia que a gente normalmente grava, as meninas estavam fazendo a capacitação e aí a gente acabou trocando a data para que você pudesse acompanhar
tudo bonitinho e saber o que realmente está rolando com toda essa situação da varíola dos macacos, uma monkeypox, como queira chamar tudo isso, né? Capacitação é importante, informação é importante, e hoje a gente pode falar também da realidade de Amparo. Dentro das possibilidades, tudo tranquilo, né? Sim. Isso acho que é uma questão muito importante, né, para nós, quanto profissionais de saúde, para usuários. Toda a nossa rede está treinada e capacitada para receber. Exatamente. A Amparo tem, você que vai aí, são unidades de saúde, não só na zona urbana, mas na zona Os rural. rurais, principalmente. De repente, se você se assustou e tem o horário do posto de saúde fechado, pode ir também aos hospitais de Amparo, que, não sei, também tiveram esse contato qualquer com vocês? serviço. Sim. Com todos os serviços de saúde do município. Exatamente. E a gente vê aqui em Amparo uma conexão muito legal, não só do serviço público, né, o serviço onde a gente fala do SUS, né, mas também com o pessoal que é do particular, troca informação. E isso também é de suma importância para que a gente possa seguir em frente em monitoramento, em tratamento, em protocolos, Exatamente. Né? É o que a gente falou no início, né? Isso é vigilância. Então, a vigilância, ela não diferencia, né? Sim. Saúde pública de saúde privada, né? A gente dá o suporte, né? A gente dá esse apoio, né? Para todos os serviços aí, para que tudo ande, né? Conforme precisa, né? Sim. Nesse caso, né, a Vanessa, essa integralização maior com o particular também, é onde feitos os exames também são encaminhados através do SUS, né, Vanessa? Isso, eles fazem a coleta, entram em contato com a vigilância, né, e a gente segue o fluxo, né, dentro do nosso protocolo, recolhe material, encaminha para o laboratório e encaminha o resultado depois. Exatamente. E nas dúvidas, né? Eu lembro quando teve o primeiro caso confirmado, nós do Departamento de Comunicação fomos os primeiros a informar, e isso é de suma importância. Troca de informação, seja você acompanhando um post da prefeitura aí que traz o que realmente está acontecendo, seja numa conversa como essa, né? Você vê que o pessoal, se você tivesse aqui antes da gravação e visse Márcia preocupada, agora você vê ela aí, como diz, teve um cara que falou pra mim, né, a gente deve estar chegando aos 50 podcasts com essa edição aqui, e tem uma das pessoas que assiste desde o primeiro, ele falou, ai Moisés, você tá soltinho, é exatamente isso, aqui no podcast a gente tem que trazer essa informação, mas de uma forma leve e de uma forma transparente, não, meninas? De forma leve e transparente, eu acho que principalmente o que é importante a gente falar é da segurança, né? Sobre uma forma segura, o sigilo, né, do dado. Isso é importante. Então, acho que é importante a gente passar isso para a população, né? Que, embora a gente, claro, nós como vigilância, a gente acompanha todos os casos, né? Mas a pessoa, ela tem inteira, né? Como que se diz, Márcia? Segurança, né? Segurança quanto à ética, as informações de sigilos, né? Assim, todas as nossas unidades de saúde, tanto a infectologia quanto a vigilância, a gente já trabalha com a questão da lei do sigilo, né? Então, a pessoa tem essa segurança também, né? Não só no caso da MPX, como outros diagnósticos. Exatamente. E é uma das... quando a gente fala de... Agora eu vou entrar eu na história aqui. Quando se fala de homem, né? E às vezes, não, tô com uma tal doença, tô tratando, coisa e tal. Cara, fique tranquilo. Que é o que a gente fala. O pessoal da saúde trabalha exatamente com isso. Com a busca aí do melhor tratamento possível e, acima de tudo, com o sigilo. Então vá ao posto de saúde ou qualquer profissional aí da saúde, seja no posto ou seja aí nos hospitais de Amparo. Dê a informação que você precisa dar, que o pessoal vai cuidar de você com carinho e com sigilo. Essa é a grande sacada. Com respeito, né? Com respeito. Acho que exatamente. Que é o nosso papel, né? A gente tá em busca vamos dizer, né, do controle das doenças aí, né? Sim. O ideal seria que não tivesse, né? Mas já que está, né? Já que estamos com todas, né? Aí a gente busca aí dentro, né, de tudo, acho que a maior é dar assistência, né? O nosso maior papel é da assistência, dar suporte, né, para essas pessoas que necessitam. E além da assistência humanizada, né? Que isso faz um grande diferencial. Exatamente. Essa semana eu tava almoçando com a Dalila e a gente tava falando sobre isso. Só com a Dalila. A nossa professora. Parabéns pra Dalila, aniversário dela, beijo. Dalila, ela tá quase tomando meu lugar aqui no podcast, né? Mas a gente sempre traz ideias boas aqui, quando a gente conversa, sempre tem alguma conversa sensacional. Que acaba virando um podcast, porque
a gente fala da saúde, né, que é tão, às vezes, avacalhada aí por... Não vou nem usar um sinônimo para falar das pessoas que não acreditam em ciência, não acreditam no trabalho, acham que, né, de repente não estão fazendo o que pode fazer. E essas meninas se desdobram. A gente que vê aí o trabalho da saúde sabe que às vezes não tem final de semana, né? A gente viu essa loucura da vacinação aí que foi na época da Covid, até 10 horas da noite, todo mundo ralando, vários postos, ainda continua, né? E com certeza você vai encontrar aí o pessoal trabalhando de primeira, fazendo o que é preciso ser feito. Sim. A gente teve algum ponto que a gente não tratou da... Não, acho que eu só queria aproveitar que você falou Fica de vacinação, à vontade, falar em vacinação e chamar um pouquinho a atenção para a população, porque Sim, verdade. tudo, né, ou praticamente tudo que a gente tem, né, vivido ou revivido, né, no caso da varíola, a gente fala são agravos, né, preveníveis por vacina. Sim. Sim. Né? Então, acho que é importante a gente ressaltar a questão da importância da vacina, né? Seja qual for. A gente teve aí... Recentemente, você vê, campanha da gripe, né, e não atingiu cobertura, então, né, campanha de sarampo. Então, acho que é importante ficar o recado, né, que vacina, ela é prevenção. Sim. E a partir do momento que a gente, né, abre, deixa uma brechinha que seja 5% da população que deixa de se vacinar, a gente abre, né, espaço aí para essas doenças oportunistas aí retornarem, né, reaparecerem. Sim. No caso da varíola, que já estava, né, aí erradicada, assim como o pólio a gente já tinha erradicado, Sim, e né? tivemos uma cobertura baixíssima no Brasil inteiro da polio, né? Exato. Sim. O pessoal tem trabalhado a multivacinação aí nos postos de saúde, mas a gente vê aí que tem gente que... Nem vou falar. É complicado. É complicado. É só mesmo pra gente chamar a atenção e não perder a oportunidade. E na questão da imunização, os reforços da Covid ainda, né, que tem pessoas que não tomaram nem a terceira dose ainda, que está ali na faixa etária, está tomando. Como foi falado, dessas doenças, a hepatite B também é uma doença imunizável e, assim, infelizmente, tem muitas pessoas ainda que não tomaram e não se existe mais uma faixa etária. Então, é importante estar buscando a imunização que nós temos disponíveis em todas as nossas unidades de saúde. Exatamente. Marcinha, foi tranquilo? Foi. Foi mais o começo só. Muito bom, gente. Obrigada, Vanessa, obrigado, meninas. Obrigada a vocês. Papo super tranquilo, né? Quase zen aqui o nosso papo de hoje, mas é importante que você saiba tudo que está acontecendo com a monkeypox ou varíola dos macacos. Isso. E a gente sempre traz informação. Acompanhe semanalmente o nosso podcast. Você sabe, aqui a pauta é Amparo.